Para o glória do nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 237 de 365 dias com o Senhor agora no 2026, graças a Deus. E para o glória do Senhor, estamos hoje no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Graças a Deus, ontem terminamos o livro de Lamentações de Jeremias e hoje estamos começando o livro de Ezequiel. Eu sabia que era alguém com E. No caso, eu acho que eu falei que era Esdras hoje, mas Esdras, graças a Deus, nós já lemos Esdras, né? Para honra e glória do Senhor. Mas agora estamos no livro do profeta Ezequiel, homem de Deus. Ó que bênção. E interessante é que Ezequiel, ele viu o início do exílio. Ele viu esse período, né, do início do exílio. E tudo isso Deus, né, usou Ezequiel para poder mostrar determinados aspectos a respeito da comunidade de Israel e de Judá. E mostrar o porquê o juízo de Deus chegou nesse momento. Enfim, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor. Para você que já está aqui, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui acompanhando, né? Já está aqui todo dia para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui, né, seguindo o propósito de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Estamos lendo, meditando, refletindo a lei do Senhor em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino da salvação às pessoas, mais vidas, mais almas. E sem mais delongas, vamos lá. Ezequiel, capítulo 1, para a honra e glória do Senhor. Os seres viventes e a glória do Senhor. Você vê, Ezequiel já começa logo, né, trazendo aqui uma visão acerca da glória de Deus maravilhosa. Pena que a gente não tem muito tempo para poder meditar, refletir, ter uma profundidade maior a respeito desse texto aqui. Mas é um texto lindo e maravilhoso que eu aconselho, né, vocês depois possam vir a meditar nesse texto com mais profundidade. Aliás, não só esse texto, mas a lei do Senhor inteira, né? Mas vamos lá, de início, vamos começar aqui para a honra e glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados. Lembra que teve aquela saída do, né, aquele exílio, né? Nebuzaradã, o próprio Nabucodonosor, eles fizeram o primeiro, né, a primeira retirada e depois outra retirada grande, né, dos judeus ali em Jerusalém. Então, nesse bolo aí, nessa retirada que foi feita de Jerusalém, dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, quem foi levado? Ezequiel. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano e eu estava entre os exilados. Ou seja, ele era uma testemunha real ali, uma testemunha viva, uma testemunha ocular, uma testemunha direta. Junto ao rio Quebar, e justamente o rio Quebar é um rio lá da Babilônia, um rio daquela região ali. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. E aí você vê, Ezequiel ele já começa sendo muito claro. Eu estava entre os exilados, o exílio da Babilônia chegou, ali à margem do rio Quebar, e o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Acabou. Papum. Já começa logo sem dificuldade. Já começa direto no ponto. E vamos lá. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Lembra que nós, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos isso aqui em Reis, em Salmos, em Reis, em Salmos, em Crônicas, né? Toda essa mudança. E em Jeremias também, essa parte do exílio. Então, foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. E aí você vê, Ezequiel é sacerdote de Deus. Que bênção. E aí, ó, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve com ele. E aí você vê que coisa bela. Olha, mesmo na terra do inimigo, olha, ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Isso aqui é uma sabedoria de Deus para nós, independente de onde a gente esteja. O importante é estarmos com o Senhor. De resto, vamos viver. Versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa. Ó, presta atenção nessa nuvem. Uma nuvem imensa. Você vê. Às vezes a gente olha para o céu e vê várias nuvens. Normal. Mas uma nuvem imensa chamou a atenção. Algo diferente. E nessa nuvem tinha relâmpagos
e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. Você vê que coisa terrível, né? Uma nuvem imensa, faísca, luz e relâmpago. Incrível. O centro, o centro do fogo parecia metal reluzente. E aí você vê, olha, tinha um fogo. E nesse fogo parecia metal reluzente. Meu Deus. O metal quando tá ali com a luz, ó, sacudindo ali. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Você vê, lá no meio do fogo, lá, o fogo queimando, e havia 4 seres ali dentro daquele fogo. Na aparência tinha forma de homem. Você vê, na aparência parecia com um ser humano. Na aparência tinha o quê? Né? Braços, pernas, parecia seres humanos. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Misericórdia. Era um ser que tinha 4 rostos, provavelmente, né? Uma para frente, outra para trás, uma para um lado, outra para o outro lado. 4 rostos e 4 asas. Deve ser o quê? 2 para cima, 2 para baixo. Nas costas, provavelmente, né? Suas pernas eram retas, perna reta. Seus pés eram como os de um bezerro. Meu Deus, era um pé fendido. Era um pé aberto, era um pé fendido. Era um pé que era aberto, era um pé fendido. Não era um pé junto, era um pé fendido, era um pé aberto. Seus pés eram como de um bezerro. E reluziam como bronze polido. Você vê, ela tinha uma cor de bronze, aquela cor, né? Aquela cor de bronze mesmo. E aquele bronze, aquele latão, né? Bem resplandecente. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. E aí você vê, imagina mãos humanas debaixo das asas. Misericórdia. Que coisa totalmente além, né, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Mas é o que ele estava vendo. E ó, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. E aí você vê de novo, ele fala, ó, os quatro seres, eles tinham rostos e asas. Mais uma vez, ele reafirmando aquilo que ele falou. Tinha rostos e asas aqueles seres. E as suas asas encostavam umas nas outras. E aí você vê que coisa curiosa. Lembra que em cima da Arca da Aliança, Deus colocou 2 querubins, um de um lado, outro do outro, e botou no centro deles uma asa se encostando com a outra? As asas se encostando, e os 2 querubins ali olhando para dentro da Arca da Aliança, como um simbolismo de que ali a presença de Deus iria habitar. Então, olha aqui, os anjos, né, esses 4 seres viventes, eles estavam ali com as asas, uma encostando na outra. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. E aí você vê, quando eles se moviam, eles estavam andando para frente, não se viravam. Ou seja, eles não andavam né, eles não andavam de costas, eles andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem. E aí você vê, os quatro seres viventes tinham rosto de homem. Ó, rosto de leão. Rosto de homem, rosto de leão. No lado direito, rosto de boi. Rosto de boi. Ó. E do lado esquerdo, rosto de águia. E aí você vê que coisa interessante, né? Esses seres tinham 4 rostos. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Olha, eu queria ter mais tempo para a gente poder debruçar sobre isso aqui, porque isso aqui é algo fantástico. Mas aqui são sinais do que aconteceu. Lembra dos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Nós vamos chegar lá em algum momento, né? Se Deus quiser, vamos chegar lá. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: existe a multiforme graça de Deus. E as maneiras pelas quais Deus ele se apresenta, elas são diferentes para cada um de nós.
Tem pessoas que só vão chegar ao Senhor na base da dor, na base da dificuldade. Tem pessoas que vão chegar ao Senhor na base do intelecto, na base do entendimento. Tem pessoas que vão chegar ao Senhor na base da vontade mesmo. Esse desejo ali vem de dentro. Pode estar em um caminho completamente errado. Pode estar vivendo uma vida completamente errada. Mas tem essa vontade, tem esse desejo e segue. Enquanto outros simplesmente não entendem muito. Mas, em algum momento, são chamados e seguem. Enfim, cada um tem uma maneira, cada um tem uma forma. Eu não vou entrar muito nessa questão agora por causa do horário, mas isso aqui é uma manifestação da presença de Deus. E vamos seguir. Assim eram seus rostos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro. As duas asas que cobriam seus corpos. E aí você vê, ó, duas cobriam os corpos, duas estavam para cima, duas estavam para cima, duas cobriam os corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o Espírito, eles iam. E aí você vê que coisa interessante. Ó, lembra do Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor? Aqui, cada vez mais, o Senhor ele faz questão de falar a respeito do Espírito Santo, a respeito do Espírito do próprio Deus. Olha, Deus, ele é pleno, ele é soberano. Deus, ele é. Olha, para onde quer que o Espírito, para onde quer que fosse o Espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Eles iam sempre para frente. Os seres viventes pareciam carvão aceso. E aí, presta atenção, carvão aceso. Você já viu em uma fogueira carvão aceso? Então, é aquela cor bem viva, aquela cor bem laranja, bem vermelha, bem queimante, bem incandescente. Eram como tochas. E aí você vê, o Ezequiel ele faz questão de dizer, eram como tochas. Ou seja, era algo vivo. Não era algo estático, não era uma estátua. Não, era um ser vivo, era um ser vivente. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes. Ou seja, entre os seres viventes havia fogo. Ó, fogo consumidor. É. E do fogo saíam relâmpagos e faísca. Olha, aqui é uma manifestação de quem Deus é. Fogo, relâmpago, faísca. Movimento. Isso aqui é uma manifestação de Deus. E ó, os seres viventes iam e vinham e vinham como relâmpagos. Eles eram muito rápidos. Ia, voltava, fazia algo terrível. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles. E ó, deixa só abrir um parêntese a respeito disso aqui. Essa roda aqui é o que nós temos hoje, entendemos hoje como OVNIs, UFOs e coisas nesse sentido. Sempre, né, tem vários relatos ao redor do mundo a respeito disso. Coisas redondas, objetos redondos, que parece ferro, latão reluzente, e sobe e desce. Isso aqui, hoje, né, no século XXI, existem seres humanos que fazem isso aí, tem tecnologia humana para isso aí, sim. Tem uma questão espiritual, sim. Demônios também fazem isso. Entidades inimigas do Senhor, que Deus chama de demônios, também fazem isso. Tem aparições. E nesse caso aqui foi a glória de Deus sendo manifestada a Ezequiel. Então, depende muito. A gente não pode dizer, um OVNI é homem, um OVNI é demônio, um OVNI é Deus. Não, nós não podemos chegar e dizer, não é assim que funciona. Nesse caso aqui, sim, foi a presença de Deus. Nesse caso aqui, sim, foi o próprio Deus se manifestando a Ezequiel. Mas não quer dizer que necessariamente hoje os OVNIs, os UFOs, esses objetos, eles são homem, ou são espirituais, ou são Deus. Não, a gente não tem como chegar a essa conclusão.
Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao redor de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. E aí você vê, diante dos 4 rostos, né, frente, um lado, outro lado, fundo, tinha uma roda na frente deles. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Presta atenção aqui que agora ele vai falar bem da roda. Como eram essas rodas que estavam diante dos rostos? Olha, reluziam como berilo, uma pedra preciosa, tinha uma cor muito reluzente, muito forte. As 4 tinham aparências semelhantes. As 4 se pareciam. As 4 tinham, elas tinham semelhança entre elas. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Ou seja, uma parecia estar rodando com a outra. Uma parecia estar ali dentro do eixo da outra. Elas pareciam estarem juntas. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos. E não se viravam enquanto iam. E aí você vê, ó, não se viravam enquanto iam. Não precisava ir lá, fazer um balão, voltar, subir, descer, não. Elas iam, voltavam, subiam, desciam, faziam movimentos completamente da maneira que eles querem. Eles não ficavam dependendo de um eixo, por exemplo, para nesse eixo rodar ali e fazer uma circunferência e poder, né, voltar, dar uma volta de 180 graus. Não. Ia para frente, ia para trás, subia, descia. Fazia movimentos completamente difíceis, digamos assim, de serem feitos. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Presta atenção aqui nessa palavra olhos. Olha, hoje, né, nós temos drone, hoje nós temos câmera, hoje nós temos radar, hoje nós temos sensores, hoje nós temos uma série de tecnologias que, de certa maneira, serve, funciona, né? Para poder passar, né, uma certa visão, digamos assim. Mas Ezequiel não viu nada disso. No caso, no sentido de ele não conhecia a tecnologia que nós temos. O que ele chegou mais perto foram olhos. Então isso pode ter sido de fato olhos humanos, mas pode ter sido outras coisas que a gente nem tem o entendimento. Mas tudo isso aqui está justamente sendo nos descrito para poder mostrar que a tecnologia e a sabedoria do Senhor ela vai muito além do que a gente consegue imaginar. Tudo que vemos que o adversário usa, Satanás usa e tudo mais, é só uma cópia do que é. É só uma cópia do que é lá em cima. Satanás não cria nada. Satanás não gera nada. Satanás não faz nada, porque ele não tem essa capacidade. Deus é o Criador. O Senhor é o Criador, ele é o soberano. Tudo que é feito, tudo que é criado, tudo que é formado vem dele. Então, assim, ele é a fonte. Satanás só faz copiar e usar, né, ao modo dele. Vamos lá. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. E aí você vê, os seres andavam, as rodas andavam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, e aí você vê de novo, ó, para onde quer que o Espírito fosse, as rodas acompanhavam. Os seres viventes iam e as rodas o seguiam. E aí você vê, ó, o Espírito vai para frente, né? E nesse caso aqui o Espírito é esse fogo, é aquele fogo consumidor, é aquele relâmpago, aquele raio. Se o raio ia para frente, né? O raio, o fogo, né? Aquela presença ali. Se ia para frente, os seres iam para frente, as rodas iam para frente. Se parasse, parava. Se subia, subia. Se descia, descia. Ou seja, aqueles seres viventes e aquelas rodas estavam, no caso, subordinadas, digamos assim, àquele fogo, aquela brasa viva, aquele fogo que estava no centro. Porque o mesmo Espírito estava nelas. E aí você vê, o mesmo Espírito que estava no fogo também estava nas rodas e também estava nos seres. Ou seja, uma coisa só. Por isso que eu digo para você, nosso entendimento a respeito de Deus. A forma mais simples que Deus teve de nos ensinar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade.
Essa é a maneira mais simples de entendermos. Mas quando a gente começa a buscar entender a Trindade, a gente, peraí, como assim? Como é que Deus fala? Shema Israel, Adonai Hu, Adonai Echad, escuta Israel, um é o Senhor é um. Mas ao mesmo tempo nós vemos Jesus ali sendo batizado, nós vemos Jesus na água, e se Deus quiser nós vamos ler isso. Nós vemos a voz que veio do céu e falando, este é o meu filho em quem me comprazo. E ao mesmo tempo nós vemos também a pomba que vem sobre Cristo, simbolizando ali o Espírito do Senhor. Aí fica a pergunta, peraí, como é que Deus é um? Sendo que aqui, nesse texto aqui, eu estou vendo 3. E nesse texto aqui de Ezequiel, estamos vendo o quê? 4 seres viventes, com no meio fogo, raio e brasa, com 4 rodas. Peraí, como é que Deus é um? Aí que tá. Isso aqui são manifestações da glória de Deus. Mas ó, porque o mesmo Espírito estava nelas. Ó, o mesmo Espírito estava nelas. Ou seja, Deus é um. Isso aqui tudo é a manifestação de quem Deus é. Deus é um. Os 4 Espíritos, as 4 rodas, o fogo, tudo isso é só a manifestação de Deus. Mas Deus é um. Vamos seguir. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam, no caso as rodas. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com elas. Por quê? Aí ele repete mais uma vez aqui. Porque o mesmo Espírito delas estava nela. O mesmo Espírito deles, dos seres, estava nelas, nas rodas. Ou seja, é tudo uma coisa só. Não há diferença entre os seres, entre o fogo, entre a faísca, entre os raios, entre as rodas. Tudo isso é a glória de Deus. E Deus tem tanta misericórdia, que além dele mostrar aqui a presença dele, né, as manifestações da glória dele, ele ainda faz questão de nos ensinar. E vamos seguir, só para a gente entender. E é o texto, né, claro. A própria palavra do Senhor se explica, a própria Bíblia se explica. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia com uma abóboda. Tinha uma abóboda. O texto aqui é muito claro. Acima deles parecia uma abóboda. Parecia um domo, parecia um topo, parecia uma circunferência acima deles, desses seres. Reluzente como gelo e impressionante. Algo fantástico, algo maravilhoso, algo inimaginável. Existia algo em cima deles que parecia como gelo, ou seja, devia ser translúcido, tinha cores, tinha, né, uma certa... A luz passava ali, e aquilo era impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. E aí você vê, para poder entender mais ou menos isso aqui. Ó, isso aqui basicamente é o seguinte, o que é que Deus fez? Pensa em uma bola de sabão. Pronto. Existe um objeto e dentro desse existe uma bola de sabão. E dentro dessa bola de sabão existe um objeto. Esse objeto, ele pode ser visto, mas esse objeto ele tá, digamos, ele tá limitado ao ambiente que tá, né, o ambiente de fora, digamos assim. É basicamente isso. Existe uma cúpula, existe um domo, existe uma abóboda acima desses seres. Caso contrário, se não houvesse, esse mundo já teria sido acabado. Por quê? Porque quem vê a presença de Deus, tudo muda. Olha, o maior milagre de Jesus foi ter ressuscitado. Mas um outro milagre tão maravilhoso quanto foi o próprio Deus ter vindo aqui na Terra, se encarnado e não ter destruído a Terra inteira. Por quê? Porque quando o inimigo, o adversário, ele foi derrubado, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Nesse buraco aqui, entre versículo 1 e versículo 2, nesse buraco, Satanás foi derrubado.
E quando Satanás foi derrubado, ele destruiu toda a terra. Ele destruiu toda a humanidade. Ele destruiu esse mundo que nós conhecemos. Porque tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Mas justamente aqui nesse período, o que Deus fez? Deus falou a Ezequiel, eu vou mostrar a minha visão. Eu vou aparecer para você. Eu vou mostrar a minha manifestação de maneira tal, para que a terra não seja destruída. Então o que Deus fez? Deus colocou acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, uma circunferência, reluzente como gelo e impressionante. Para quê? Para poder justamente proteger essa terra. Caso contrário, se eu tirar essa abóbada, a minha presença vai destruir a terra inteira. Acabou. E com os outros, debaixo delas, cada um ser vivente estendia suas asas ao que estava mais próximo. E com as outras duas asas, cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército, quando paravam, fechavam as asas. Você vê, Ezequiel aqui estava atônito, com tamanha manifestação da graça de Deus. Misericórdia. E aqui nós lendo o texto, nós ficamos, imagina Ezequiel vendo aquilo ali. Então veio uma voz de cima da abóbada, sobre as suas cabeças. Você vê acima da abóbada. Acima, existe uma abóbada acima da abóbada. Então veio uma voz de cima da abóbada. E ó, sobre a cabeça desses seres, desses anjos, desses fogo, desses quatro seres, dessas rodas, acima de tudo isso, ó, acima sobre a... Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças. Enquanto eles ficavam de asas fechadas. Você vê, ó, ficavam de asas fechadas, ou seja, estavam parados. Acima da abóbada, e aí de novo ele repete, acima da abóbada. Acima da abóbada. De cima da abóbada. Sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira. E aí você vê, acima de todas as coisas, havia o que parecia um trono de safira. Que coisa bela. E bem no alto, você vê, existia um trono de safira e bem no alto, sobre o trono, você vê, existia alguém sobre o trono. Num trono muito alto, um trono de safira, existia alguém sobre esse trono. Havia uma figura que parecia um homem. Você vê, havia uma figura que provavelmente tinha pés, braços, cabeça, parecia um homem. E ó, como é que é esse homem? Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, ou seja, da cintura para cima, parecia metal brilhante. Imagina metal brilhante. Você já viu alguma vez um ferreiro fabricando um artefato? Então, é aquele daquele jeito. Parece brasa, ó, queimando. Parecia o que parecia metal brilhante. E ó, parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo. A parte de baixo era fogo puro. A parte de cima metal brilhante, mas a parte de baixo parecia fogo. E uma luz brilhante o cercava. Você vê, só dava para reconhecer, digamos assim, uma figura, né, da cintura para cima, embaixo era fogo. Algo terrível. Um homem de fogo, se assim podemos, né? Se assim podemos simplificar, um homem de fogo. E uma luz brilhava e o cercava. Aí você vê, tinha luz ao seu redor. Tal aparência, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. E aí você vê, imagina um homem brilhando, queimando como fogo, o próprio fogo ali, e ao redor dele, um arco-íris. Em cima de um trono de safira. Em cima de um domo, de uma abóbada. Em cima de 4 seres viventes, cada um com um rosto diferente. E com rodas. Imagina que visão terrível. Essa era a aparência da figura Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. E aí você vê, Ezequiel já deixa claro da figura da glória de Deus. Da figura da glória do Senhor. Lembra que aqui em cima, ó, tive visões do Senhor. E ó,
E agora ele vem e confirma, ó, da figura da glória do Senhor. Ezequiel viu a glória de Deus. Ezequiel viu ao Senhor. Quando a vi, prostrei-me. Você vê, eu vi tudo isso, olhei tudo isso, vi tudo isso, entendi tudo isso e me prostrei. Rosto em terra. E ouvi a voz de alguém falando. Meu Deus, olha que coisa terrível. Olha que coisa sem palavras, indescritível. Ele conseguiu ver tudo isso, se pôs com o rosto no chão, e aí eu vi alguém falando. Ezequiel, capítulo 2. O chamado de Ezequiel, capítulo 2. Ele me disse, no caso a voz que ele ouviu, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. E aí você vê, ó. Lembra o Espírito que estava lá? Que estava naqueles seres, que estava nas rodas, que estava no fogo, que estava no raio, que estava no trovão, que estava no relâmpago, que estava no fogo, que estava acima do trono. Então, esse Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Acabou. Ele só conseguiu ficar em pé porque o Espírito entrou nele. E ouvi aquele que me falava. Caso contrário, eu não conseguiria se levantar. Só porque Deus foi lá e o sustentou. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. E aí você vê, ó, é o próprio Deus falando diretamente a Ezequiel. Será que Ezequiel esperava isso? Será que Ezequiel aquele dia ele acordou? Não, vou ver Deus hoje. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde, ou seja, é um povo que não muda, é um povo que não aceita a mudança, é um povo que não aceita ser mudado. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir. Saberá que um profeta esteve no meio dela. Ou seja, independente de ouvir ou não a palavra, ó, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Acabou. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo. Ainda que o cerquem espinheiros, ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre os escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. E aí você vê, ó, diga-se de passagem, enviá-los aos israelitas. Olha como é que Deus está falando dos israelitas. Uma nação rebelde, uma nação dura, uma nação má, uma nação violenta. Misericórdia. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Presta atenção, coma. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Misericórdia. Isaías capítulo 3. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo. Depois vai dizer à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi. E em minha boca era doce como mel. Que coisa boa, né? Na boca ali era doce como mel. Que bom. O mel puro, mel limpo, é uma maravilha. É muito gostoso. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil. Não.
Você está sendo enviado aos seus irmãos. Você está sendo enviado àqueles que te entendem, que entendem sua língua. Mas a nação de Israel, você está sendo enviado àqueles que entendem a sua língua natal. Não irá a muitos povos de fala obscura, de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Você vê, os maus e os rebeldes, se eu tivesse enviado você a eles, eles o ouviriam. Agora, ao meu povo, que conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que conhece as leis, que foram deportados, esse povo não vai te ouvir. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Acabou. A nação de Israel não quer me ouvir, logo também não vai te ouvir. Ponto. Acabou. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Ou seja, toda a nação de Israel está totalmente distante da minha lei e não quer mudar. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Acabou. Você vai ser duro, da mesma forma que eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Fique em paz. E continuou, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Você vê, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Criador de Abraão, Isaac e Jacó, o próprio Criador de toda a terra dizendo, preste atenção nas minhas palavras. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois, o Espírito elevou-me e ouvi essa estrondosa aclamação. Que a glória do Senhor seja louvada em toda a sua habitação. Amém. Que coisa linda. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. E aí você vê, o Espírito pegou Ezequiel ali e estava levando ele por lugares. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib. E aí você vê, Tel Abib. Presta atenção aqui. Hoje o pessoal fala de teletransporte, não é porque teletransporte, pegar o homem de um lugar, levar para o outro e tal. Aqui. O Espírito pegou Ezequiel e levou para outro lugar. Assim como fez com Elias também. Perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Passei 7 dias lá, sem palavras. Impressionado com aquilo. E ele só conseguiu chegar lá porque o Espírito pegou ele, a mão do Senhor pegou ele e levou. Caso contrário, ele não conseguiria chegar. Advertência a Israel. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. E aí você vê, quando Deus chegar e falar, fale com ele para ele se arrepender, que ele vai morrer por causa do pecado dele, e você não falar, ele vai morrer por causa a culpa vai ser sua. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Acabou. Ele vai morrer pelo pecado que ele está vivendo, pelo pecado que ele está cometendo. Mas para mim, a culpa da morte dele vai ser sua, porque você não falou. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Ou seja, Ezequiel, eu vou mostrar para você, eu vou dizer, fale com aquela pessoa para ela abandonar esse vício, abandonar esse pecado, abandonar essa vida, para ela mudar. Se você não falar com ela, ela vai morrer
porque ela já está no caminho do pecado. Mas se você não falar com ela, a culpa vai ser sua. Agora, se você falar, você está livre. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Porém, você será responsável pela morte dele. Ou seja, olha, deixa eu te falar, Ezequiel. Eu vou falar com você. E a obrigação sua é passar para frente. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência. E você estará livre dessa culpa. Ou seja, Ezequiel, deixa eu te falar. Você vai ter que falar para o justo e para o ímpio. Se você falar, você está livre, mas se você não falar, a culpa está sobre você. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então, me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor. E ó, Ezequiel, vixe, quase espirrar. Ezequiel, ele já estava conhecendo a glória de Deus, porque ele viu, ele conheceu, o Espírito de Deus entrou nele. E agora ele olhou a glória de Deus e viu a glória de Deus. E lá estava a glória do Senhor. Glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Agora imagina tudo aquilo que ele viu no rio Quebar. Pronto, ele está vendo algo semelhante. Que coisa terrível, né? Prostrei-me, rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E aí você vê, por que ele prostrou o rosto em terra? Como é que você vê a glória de Deus e você fica em pé? É impossível. Mas o Espírito entrou nele, ó, fique de pé. Bora lá. Ele me disse, vá para casa e tranque-se. Vá para a sua casa, fique trancado. Pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Ó, você vai ficar amarrado. Você vai ficar agora um tempo amarrado. Por quê? Porque você é profeta. O profeta ele vai profetizar aquilo que antes ele experimentou. Aquilo que antes eu fiz ele experimentar, para que ele possa profetizar com discernimento. Para que ele possa profetizar por vivência de causa. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Ó, você tá cheio do meu espírito, mas você não vai repreender ninguém. Você vai ficar calado. Vou tirar sua voz. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca. Você vê, é Deus que abre a boca, é Deus que fecha a boca, é Deus que te capacita, é Deus que te faz, é Deus que te forja, é Deus que te levanta, é Deus que te derruba, é Deus que te liberta, é Deus que te amarra. A glória é dele. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca. E você lhes dirá. Assim diz o Senhor, o soberano. O Senhor, quem quiser ouvir, ouça. E quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Acabou. Ezequiel, deixa eu te falar. Você vai passar esse tempo com a boca fechada, mas vai chegar um momento que, ó, você vai falar, porque eu vou te usar. E você vai deixar claro, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Acabou. A mensagem vai ser dada. A mensagem, a possibilidade de ouvir é dada a todos. Agora, quem quer ouvir ou não, é uma escolha individual. Ó, para honra e glória do Senhor, primeiramente eu agradeço a Deus, em nome de Cristo Jesus, porque o Senhor é bom em todo tempo. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois é você para chegar até aqui, estarmos juntos aqui, lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor, para honra e glória do Senhor. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para levar o reino do céu a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 237, estarmos juntos aqui. Ou, aliás, dia 238, estarmos juntos aqui, lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor. E escreve aqui a palavra céu, C-E-U. Não precisa nem de acento, C-E-U, só para eu saber que você chegou até o fim. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você, sua família, em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus, em nome de Cristo Jesus. E até amanhã,
dia 238, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui, por estarmos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor juntos, para a honra e glória do Senhor. E até amanhã, dia 238, em nome de Cristo Jesus. Amém!